O anticristo tem em suas mãos a imagem que fala, e esta por fim formou, educou uma sociedade de 80 a 90 anos na terra, que exatamente em tempos atuais você vê todas atitudes humanas demonstrando e comprovando que elas são controladas emocionalmente, são controladas psiquicamente pela televisão. Se a televisão hoje faz um gesto como daquele, amanhã todo mundo está fazendo na rua. Se uma moça pinta o cabelo, amanhã está todo mundo pintando igual a ela. Se um artista aparece lá com uma gravata igual a minha assim, que eu não sou bobo não, tu ficou de olho nela, não tem problema não. Falei, esse pastor vai desviar. Mas se você amanhã paro na televisão, amanhã se todo mundo é que nem eu assim, vai aparecer com um monte daquela lá, né? E a verdade, o que a sociedade prova é que ela não tem opinião, ela não pode ter opinião, gosto, porque existe alguém que manipula. Amados irmãos, a sociedade ela está fora do mundo real, ela está vivendo a fantasia, ela está vivendo a imagem, ela está vivendo aquilo que a televisão cria, porque a realidade mesmo ela não consegue ver. O excesso de informações da televisão tira ela da verdade, das coisas que estão no mundo. Aparece um camarada com um carro bonito, ela quer ter o carro. Aparece um camarada tomando sol numa casa que tem piscina, ele vai roubar, mas ele vai ter a casa. Então a televisão, ela é a principal, aliás, ela é a responsável pela situação humana decadente, como está moralmente e no caráter. E a principal estratégia e instrumento do anticristo, para ele divulgar as suas filosofias, meta de governo, e mostrar que ele é o tal. E a Bíblia fala, em Apocalipse capítulo 13, que o mundo vai adorar ele como Deus, vai adorar ele, porque está tomado pela imagem irreal. Porque quem tem Espírito Santo, vai botar a mão na cabeça dele e vai repreender o diabo, que aliás não vai ficar na terra para conhecer ele, porque vai subir com Jesus para a glória. Quem crê da glória a Deus neste lugar? Então eu faço um apelo ao povo cristão que vai me ouvir. Não diga pelo amor de Deus que você é uma pessoa espiritual com aquela porcaria ligada na tua casa, porque se a imagem da besta está ligada na minha casa, na tua casa, não tem lugar para o Espírito Santo não, meu amado. O problema não está no aparelho, o problema está naquilo que é transmitido por ela. O aparelho é aparelho, mas sim aquilo que é falado por ela. Se a igreja entendeu, dá glória a Deus aqui neste lugar. Nós vimos aqui pela palavra que ele usaria a telecomunicação e a transmissão de imagem como uma das ferramentas principais para introduzir o seu governo na terra, para criar simpatia, para criar carisma e para ter o voto de confiança da terra, para vir com aquelas bandas de besteira e asneira que ele vai chegar falando, e tirar o povo da realidade de Deus, e tirar o povo do apocalipse de Jesus, e fazer o povo acreditar que tem um novo mundo e uma nova terra para surgir aí. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, abre a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia revela uma segunda ferramenta, que vamos trazer aqui comprovações para vocês de que já existe, que tornaria ele um ser supremo na terra, além da onipresença onipotente, ele vai querer ser onipotente, poder. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, diz a palavra do Senhor: e fez que a todos os pequenos, grandes, ricos e pobres,
livres e escravos, lhe fosse imposto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal e o número da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria de João, e aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o seu número é de um homem, o seu número é 666. A palavra do Senhor fala e coloca no princípio bíblico o objetivo do anticristo com esta marca: acessar e controlar informações pessoais do ser humano, manipular e controlar o livre comércio mundial, controlar as finanças pessoais de cada pessoa no mundo. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. O objetivo do anticristo, biblicamente falando, é globalizar a sua ideia manipulatória. E segundo a palavra do Senhor, mais um objetivo bíblico que revela o que ele vai querer através da marca 666: rastrear. Ninguém compra, ninguém vende, senão aquele que tem o sinal. Como é que ele vai controlar um negócio desse? Quando eu era pequeno, quando eu ouvia Apocalipse sendo pregado na igreja e falava na 666, eu achava que a marca, ela seria uma coisa externa, e que você andando na rua ia ter que ter ela para todo mundo ver que você tem. E se você não tivesse, você ia entrar numa vendinha e não ia te vender aquele picolé, aquele guaraná que você gosta de tomar. Eu achava que a coisa ia ser controlada da seguinte maneira: uma coisa aparente, mas que nem João imaginava que era uma imagem que fala, como nós mesmo aqui comprovamos, e muito mais ainda uma marca num ser humano. Eu acho que esse irmão, quando ouviu de Jesus, ele nunca imaginava que isso se tratava da informatização. É isso mesmo que o irmão está vindo aí, a informatização, informatizar tudo na vida do homem. Aquilo que você acha que é modernidade de vida para a palavra, é o espírito do anticristo atuando na terra. Quem crê na palavra do Senhor, dá glória a Deus. Quem crê na palavra do Senhor, dá glória a Deus. Então a aparência e a introdução da marca do anticristo na terra vai passar para a humanidade pela televisão, pelos programinha, sofisticação, aparência de praticidade, aparência de modernidade, aparência de custo e benefício, facilitação dos meios de vida. Por exemplo, a tua avó fazia arroz e feijão no fogão a lenha, teu bisavô, hoje você bota no micro-ondas, não é? E aperta aquela coisinha lá para esquentar aquela comida que você compra lá no supermercado, que você tem preguiça de fazer ela. Né? Aquela lasanha que só graça, aquela que você bota no micro-ondas, ela fica parecendo uma flor desabrochada. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa boca, irmão. Mas quem imaginava uma coisa dessa? Então nós estamos vivendo essa era modernizada, sim ou não? Nós estamos vivendo essa era de informatização. E o irmão vai conhecer agora que a marca da besta já existe. E nós vamos conhecer que aquilo que a terra chama de modernidade, nós chamamos do poder do anticristo na terra. E eu vou te dar uma ideia: a força é tão grande dele na terra que nós estamos dependentes dessa modernização. Só não vamos ficar por inteiro, porque Jesus vai tirar a igreja dele da terra antes. Porque se a gente ficar, nós vamos correr para onde? Para ser marcado pela marca dele. Ouça as confirmações. Ele tem a televisão, a imagem que fala, que introduz ideia, filosofia, introduz o que ele quer, a sociedade obedece o que ela fala, e nós temos aqui exatamente o cumprimento de tudo aquilo
que João ouviu do Senhor Jesus na ilha de Pátimos. Em 1943, sai um projeto britânico, sob a liderança do matemático Alan Turing, que colocou em operação uma série de máquinas mais ambiciosas, que se chama Colossus, que foi o primeiro computador registrado no mundo, e ele serviu na época para quebrar códigos alemães ultrasecretos na Guerra Mundial. Em 1945, John von Neumann delineia os elementos críticos de um sistema de computador, e em 1946 surge a NIAC, que significa computador entregador numérico eletrônico, projetado para fins militares pelo Departamento de Material da Guerra dos Exércitos dos Estados Unidos. E em 1946 surge o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Você sabe o que é isso? O computador, ele é uma máquina que traz o poder de armazenar informações. Ele é um banco de dados que tem o poder de armazenar todo e qualquer tipo de informação. Para os irmãos terem uma identidade certa do que eu estou falando, essas empresas que estão influenciadas na criação do computador, uma delas você vai conhecer, que é a IBM. Quem já ouviu falar? E esta também é participante das reuniões do CFR lá nos Estados Unidos. Coincidência? Olha, 1943, criou-se o primeiro computador britânico. Os irmãos lembram das datas que eu estou falando aqui? Entre 1920 a 1945 e 47, criou-se a ONU, criou-se a televisão. Nesse tempo, amados, houve uma movimentação toda para estruturar o que nós estamos falando aqui. É coincidência? Então você diz, mas pastor, o anticristo já existia naquela época? Não, mas o espírito e os espíritos do anticristo já estavam preparando para ele poder governar. É coincidência para o mundo, mas para nós é o cumprimento da palavra de Deus. Se você quer dar uma salva de palmas para Jesus, em 1947, John Burdey, William Stockley, Walter Pratten inventaram um transmissor. Em 1949 surge o EDSAC, calculadora automática com armazenamento por retardo eletrônico. E em 1951 surge o primeiro computador comercial, que se chamava Leo. Em 1951. Agora vocês vão ouvir falar de um camarada aqui, que vocês já escutaram falar dele da minha boca. O computador foi criado, ele se desenvolveu, não cabia na igreja aqui, né? O irmão Zé Luiz já chegou a ver um. Não cabia aqui, né? Não cabia, ele era enorme. Ele desenvolveu, ele foi diminuindo, mas chegou no momento do computador que ele não tinha exatamente evolução de dados, de poderio de armazenar dados. Daí entra em cena. Em 1975, o Batman e o Robin. Você conhece o Batman e o Robin? Conhece o Batman e o Robin? Logo após, em 1975, os estudantes William Bill Gates e Paul Allen criam o primeiro software para microcomputador, o qual era uma adaptação do BASIC. E eles fundaram a Microsoft, que é uma das mais bem sucedidas companhias de software para microcomputadores. Coincidência? Agora, se vocês verem a foto deles aqui, você fala, parece o Arlindo e o Lando. Mas eu vou dizer um negócio para os irmãos, vou falar para vocês aqui nessa noite. Só
quem é crente no Senhor Jesus e que tem o Espírito Santo, para se maravilhar com essas coisas que nós estamos vendo aqui. Porque isso daqui, meus irmãos, muitos profetas que viveram antes de nós queriam ver e não puderam ver, e nós estamos vendo, para dar o grito aqui nessa terra: Maranata, Jesus está voltando! Aleluia! Chacaparabia xerebiasto que me olha. Mas pastor, o computador, ele é um banco de dados. Ele é a marca da besta? Não. A marca da besta, você vai entender aonde ela está. Mas é importante a igreja saber exatamente que o início da construção do que foi escrito por Jesus e por João em Apocalipse, o início disso tudo foi criar exatamente o poder de armazenar. Eles já fizeram a criação com a intenção já de criar um banco de dados que fosse possível ter a informação pessoal de todos, que foi o que eu falei aqui, que a Bíblia revela que eles queriam acessar e controlar as informações pessoais, manipular e controlar o livre comércio, as finanças pessoais de cada pessoa no mundo, globalizar pela informatização. Ele não pode fazer isso pessoalmente, ele vai usar o quê? Ele vai usar a técnica. Ele usou a imagem que fala para estar dentro da casa do ser humano e ele falar com ele, e ele ouvir. Porque o interessante da televisão é que só a televisão fala, ele não, ele fica lá, ó, ó o povo assistindo o pastor Daniel assim, ó. Não vai pegar pipoca e guaraná para ouvir essa pregação, mas fica assim. Só a televisão fala. Ele fica 4 horas assim, ó. Chega até babar. Ele usa a técnica da onipotência. Se a onipresença ele usa pela imagem, a onipotência ele usa pelo computador. Porque o computador, o que ele vai ser? Ele vai ser o gerenciador de toda a vida e de todas as informações do ser humano. Eu vou te provar aqui. Quem já viu um código de barra? Você vai entender o que é o código de barra. O código de barra, meus irmãos, é o seguinte: o computador, ele para receber informações, ele tem que digitalizar. Você chega lá e papapá e digitaliza. Ele recebe informação. O código de barra foi criado por uma necessidade exatamente de simplificar esses recebimentos de informações. Para não digitalizar, eles inventaram o que? O código de barra para receber informações pela leitura ótica. E o que é um código de barra? Eu vou mostrar para vocês aqui. Código de barra é isso aqui. Antigamente, não se via isso. Você vai saber quando começou a existir e quem foi o financiador dessa tramóia. Código de barra é isso. Vamos conhecer o que é isso? Sim ou não? Sim ou não? Código de barra é uma linguagem numérica e codificada para o computador entender. Não é para ninguém entender, aqui é para ele receber. No código de barra vai o número e a identidade do produto e futuramente da pessoa. Código de barra é uma representação gráfica de dados que podem ser numéricos ou alfanuméricos, dependendo do tipo de código de barra empregado. O código de barra é mais conhecido, o código de barra mais conhecido é aquele que adapta impressões nas embalagens de produtos lidos em caixas do comércio, e esse código se chama EAN-UPC. É um sistema internacional de identificação que auxilia na identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado e armazenado. Para simplificar, geralmente o código de barra ele tem de 12 a 13 números. Então vamos simplificar aqui. Esse código de barra
ele tem 12 números. 12. 6 números é o registro de quem fabricou o produto. Os outros 6 é o registro do produto. Só que tem 3 barras aqui, maiores, que eles não sabem explicar o que é. E sabe o que significa essas 3 barras? A identidade de quem arquitetou e construiu o código de barra. 6 números para quem produz o produto, 6 números para o produto que está registrado, 3 barras, que é o número de quem construiu e arquitetou o código de barra. Mas não tem número aqui, são 3 barras, 666. Eles não põem, mas a igreja do Senhor sabe. E você vai saber, irmão, muito mais aqui nessa noite, o que vai acontecer com esse código de barra. Mas é interessante a igreja saber que os códigos de barra é uma linguagem do computador para ele poder entender cada representante de dígito. Cada símbolo tem 2 partes, as barras lidas pelo computador e os números. Por isso, se o leitor digital não funciona, ou seja, se a leitura ótica não passa, quem já viu isso no supermercado? Ele vai aonde? Ele vai no número do produto, digita os 6 últimos números e sai no computador qual produto é. Se pela leitura ótica não entra a informação, digitaliza o número e o computador mostra qual produto é. Para os irmãos terem ideia da afinidade do código de barra. É identidade, é registro, que amanhã não vai ser só para produto, vai ser para o ser humano. Quer uma prova? Os RGs que estão saindo novo agora, todos eles têm código de barra. Quem tem um aqui? Traz aqui, irmãzinha, para me mostrar aqui. Está com você aí? Não? Está sem identidade? É o Pedro. A irmãzinha mostrou um dia aqui para mim aqui. Os RGs que estão saindo agora, todos estão saindo com código de barra. Por quê? Porque futuramente o teu RG não vai ser mais plastificado, amado irmão. Futuramente você, entre aspas, porque eu creio que o irmão não vai ficar aqui. Mas futuramente vai ser em código de barra implantado no ser humano. Essa é a marca que a Bíblia diz que ele vai colocar no ser humano, para ter o que? Acesso às informações pessoais do ser humano. A igreja está entendendo aqui? A igreja está entendendo aqui? Então, por exemplo, eu vou dar aqui um parênteses da coisa aqui. Quem que controla hoje o livre comércio mundial? Uma das 130 agências da ONU, OMC. Tem aí? Tem, Zé? Traz aqui. Amém. CPF tem, olha aí. Código de barra no CPF, código de barra no RG. Então, se automaticamente fizer a leitura ótica, vai ter toda a informação pessoal do irmão ali. Se a leitura ótica não funcionar, eles vão pegar o quê? Vão pegar os 6 últimos dígitos, que é referente ao registro dele, e vão ter todas as informações: casa, telefone, CEP, tudo. Se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é amigado, se ele é adúltero, e etc. Se ele matou, se ele roubou. Não estou falando do irmão ali não, estou falando das pessoas. Deus me livre, viu, irmãozinho? Ficou até branco, ó. Fique em paz. Mas o pastor está falando exatamente para dar para os irmãos uma noção. Hoje você está lá na delegacia, você chega lá e fala: qual é o nome do camarada? Digita no computador, se ele tem antecedente aparece. Mas com isso daqui, qualquer viatura na rua pode fazer exatamente a consulta pessoal de qualquer cidadão normal. Amanhã o anticristo vai usar o código de barra exatamente para fazer o mesmo, ter tudo de você. Quem que controla o livre comércio mundial? OMC. Vocês sabiam que a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela tem todas as informações, meu irmão,
do que as empresas fabricam, do que elas vendem, do faturamento. Como? Fica o dia inteiro lá, naquela pilha de nota fiscal? Não, porque cada produto que sai via a informatização, eles recebem as informações. Agora, ligações externas. GS1, quem já ouviu falar? Organização internacional que controla os códigos para produtos e serviços. Preste atenção. Cada país tem um número no código de barra internacional. O Brasil tem um e os outros também têm. Por quê? Porque o código de barra não é um produto pessoal de um país, mas é a ideologia e a criação de um governo mundial. Olha só, sabe quem criou o código de barra e pagou para criar o código de barra? A ONU. A ONU, que emprega a OMC. Aqui no Brasil, oficialmente em 8 de novembro de 1983, foi criada a GS1 brasileira, ou seja, a permissão do Brasil ter o código de barra atuante no comércio. Eles não tinham, mas em 1983 permitiram o Brasil ter. Quem que permitiu? Quem que deixou? Papai Noel. Papai Noel, Kofi Annan, que já nem está mais lá, coitada dessa hora, está lá em Bahamas, chupando picolé. Quem que permitiu? Para a igreja ver que presidente de país nenhum governa nada. Quem manda, quem governa aqui, é aquilo que foi revelado no DVD anterior. Já é estrutura, meu amado. Porque a OMC é uma das organizações da ONU, e a ONU é uma criação dos Estados Unidos, e os Estados Unidos hoje é aquele que imperializa o governo anticristo na terra. Você quer mais? Você quer mais? Para viabilizar este projeto, havia necessidade de se adotar um padrão internacional. Desta forma, optou-se pelo padrão EAN internacional. Na condição de 26º país aliado, o Brasil recebeu seu número código, que o número do país brasileiro é 789, foi no mês de maio de 1985. Sistema GS1 oferece padrões de mensagens estruturadas. O objetivo principal é a ONU elaborar, controlar exatamente tudo aquilo que cada país comercializa, movimenta financeiramente no mundo. Então cada país, irmão, tem um registro de permissão para ter código de barra introduzido, e a ONU tem que permitir, porque se ela não deixar, não vai ter. Quer ter código de barra, neném? Tem que pedir para o Che Guevara. Você tem que pedir lá para o Che Guevara, porque senão você não vai ter. Você tem que pedir lá para o Daniel San, porque senão você não vai ter. E os camaradas falam que nós estamos pregando loucura, que nós estamos falando coisa da cabeça. Que coisa da cabeça o quê? Olha o Lula, ele só inspira a ONU, ele só fala a ONU, ele só fala governo mundial, ele só inspira a Mercosul. Assim, ó, ele quer uma cadeirinha lá de qualquer jeito, porque ele é bobo, porque é lá que está o governo, igreja. Ninguém governa mais aqui, irmão. Quem governa é estas instituições que foram aqui denunciadas pela palavra e pela igreja Cenáculo da Fé. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Para glorificar. A marca da besta está aí, meu irmão.
Mas daí, é uma coisa muito feia colocar um código de barra na testa, né, irmão? Você quer colocar? Põe uma para você, é muito feio, vamos falar que é verdade. Num país de tanta vaidade, de lipoaspiração, de aspiração, não dá. Na testa não dá, na mão não dá. Vamos modernizar também, porque tudo para eles é modernizar. Moderniza. Computador gerencia e também recebe dados de informação. Ninguém, só ele. Código de barra é a linguagem do computador, é a ponte de informações para o computador, é o registro pessoal, seja do produto, seja da pessoa, daquilo que está se referindo. Mas a palavra do Senhor fala aqui que o diabo, pelo anticristo, tornaria essa marca um registro pessoal do ser humano. É isso mesmo? É isso mesmo? Já tem. Mas como é que é? Acessar e controlar informações pessoais, manipular e controlar o livre comércio e finanças, mas também dados pessoais de cada pessoa. E globalização. Quem já ouviu falar em globalização? Globalização, o que é? Acesso de informações mundiais. Via por qual? Pela informatização. Mas como que o diabo vai conseguir saber o sabonete que eu uso, a pasta de dente que eu uso, a roupa que eu comprei, quanto que eu gasto, quanto que é meu consumo e quanto que eu ganho? Como que ele sabe? Quantos aqui já estão fazendo declaração de imposto de renda física pelo computador? Levanta a mão. Aí, ó. Não precisa mais fazer na caneta. Faz pelo computador, já cai direto aonde? No Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda lá, confere, tá bonitinho, fica quieto. Se não tá, manda lá os gambé na tua casa para te catar. Mas o que acontece? É só bater, é assim, irmãos Luiz, e enviar. Ele recebe, você não precisa nem ir lá. E é esse vai e vem de informação via informatização que o diabo, né, Bill Gates, quadrilha toda da fumaça, pensou assim: vamos fazer a marca da besta. Já temos o número. E a Bíblia fala, e João disse à igreja: todos tenham sabedoria para calcular esse número, porque tem um monte de chulé dentro da igreja, de cabeça vazia. Então Joãozinho falou: calcule, irmão, tenha sabedoria para você entender. Por quê, pastor? Porque tem um monte de gente que resiste à verdade. Calcula. Bill Gates, quadrilha da fumaça, ONU, Estados Unidos, vamos fazer uma marca, mas vamos fazer uma coisa que não seja impactante, mas coisa discreta. Mas vamos catar os caras e vamos ver a vida dele todinha, sem ele saber. Eles fizeram. A marca da besta virou microchip. A partir de agora você vai conhecer o principal criador desse aparelhinho de 18 milímetros de comprimento, 8 milímetros de comprimento, do tamanho de um grão de arroz, vai aparecer aí na tela, que ele tem o poder quase próximo ao computador de armazenar dados. Eu vou ler aqui. Finalidade: sociedade global sem dinheiro. Dizem eles aqui, é aquilo que o pastor Daniel falou: sofisticação, praticidade, modernidade, custo-benefício, facilitação de vida. É isso que eles vão fazer para a propaganda, mostrar para o mundo que isso é uma coisa boa e não a marca da besta. Eles não são loucos de falar que é a marca da besta, apesar que tem um monte de besta por aí. Ele não vai falar. Esse microchip, do tamanho de um grão de mostarda, de um grão de arroz, de 8 milímetros de comprimento, está já no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Indonésia, Macau, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora no Brasil.
E é esperado que a União Europeia adote o sistema dessa que eu estou lhe dizendo, como a moeda corrente mais saída e unificada entre eles. Então eles vão substituir até o dinheiro que você leva no bolso para armazenar nesse banco de dados de 8 milímetros. Quem criou foi a Motorola, que está produzindo microchips para o Mondex Smart Card, que desenvolveu para vários implantes em humanos usando biochips. O chip BT952000 foi criado pelo Dr. Carl Sanders, que foi orientado em 17 reuniões na nova ordem mundial, porque é uma consequência do computador e do código de barras. É isso que você está ouvindo aqui. É um microchip para ser implantado no ser humano, para que se pudesse ser desenvolvido um dispositivo para uso global, para a identificação de humanos para o propósito do comércio econômico global. O biochip, que mede 8 milímetros de comprimento e 0,75 de milímetros de largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz voltagem de flutuações com a temperatura do corpo. Eles gastaram mais de 1,5 milhões de dólares nos estudos para saber o local apropriado para colocar o biochip no corpo do humano, ser humano. Sabe aonde? Debaixo do couro cabeludo, na testa e nas mãos. Olha como a coisa é séria. O biochip, ele não precisa ser recarregável. Ele é recarregado pelo calor do teu corpo. É satânico ou não é? É maligno ou não, igreja? Aí você fala, pastor, é ficção. Você já vai ver as matérias da comercialização. Aguenta um pouquinho aí. Não é fantástico, viu? Não é novelinha, mas vale a pena você ficar até o fim. Senhor, não, igreja! Esta empresa da Motorola vendeu a concessão. E uma das que comprou lá nos Estados Unidos se chama Lucent Technologic. Esta empresa que comprou a franquia do Mondex nos Estados Unidos, do microchip e da Motorola, que é da Motorola, tem um logotipo que é um símbolo de uma serpente solar, de um dragão vermelho, que é o próprio Satanás. Lucent significa Lúcifer mais empreendimentos. É uma das empresas que comprou a concessão da venda e da comercialização do microchip nos Estados Unidos, e ela está comercializando aqui no Brasil. O símbolo dela é uma serpente, tem o nome de Lúcifer. Precisa falar mais? Precisa falar mais, igreja? Não. Importante, eu tenho um computador dentro do meu corpo. Ganhei um computador no meu corpo, 8 milímetros. Vai armazenar tudo da minha vida. Eu não preciso andar mais com cartão de crédito. Eu não preciso andar mais com dinheiro. Porque está tudo informatizado. E por uma leitura ótica onde o chip está, saem todas as informações daquilo que realmente estão gravadas dentro de mim. Você não acha interessante, irmão? Quem tem cartão de crédito aqui? Você sabia que o teu cartão de crédito tem um microchip? Quem sabia, levanta a mão. Por que o banco colocou o microchip no teu cartão? Para rastrear roubo, não é isso? Hã? É isso ou não, irmão? Que cara de pastel que é essa? É isso ou não? Para rastrear se caso alguém furtar o teu cartão. Eles estavam tendo muito prejuízo, então colocaram um microchip desse aqui no teu cartão. O irmão tirou do dele aqui e mostrou para o pastor. É igualzinho o que está aqui na foto e vai aparecer aí. Então futuramente não vai ter mais cartão de crédito, não vai ter mais dinheiro,
não vai ter mais identidade, não vai ter mais que nada que você comporte, vai estar tudo armazenado em quem vai ser governado por ele. Mas com uma condição, de que tudo aquilo que está dentro de você, você vai ser rastreado por quem está lá atrás do computador. E o pastor Daniel, vou falar de matérias aqui, que comprovam que esse microchip sabe quantos batimentos cardíacos você tem. Você está andando na rua, subindo a ladeira, o cara atrás do computador está falando, ele está subindo uma ladeira, está cansado lá. Olha o coração dele.